Sabe aquela combinação clássica? Cafeína e exercício? Para milhões de pessoas é quase um ritual sagrado. Mas, e se para algumas delas essa dupla tiver um custo oculto? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Para atletas, para quem vai na academia, um café antes do treino é quase lei, né? A ciência tem um nome chique para isso, efeito ergogênico, que nada mais é do que uma melhora no desempenho. É aquela forcinha extra para treinar mais pesado. E é aqui que a nossa história começa a ficar mais interessante. E se esse empurrãozinho extra vier com um preço que o nosso sistema digestivo paga em silêncio, novas pesquisas estão começando a jogar uma luz sobre essa questão. Ok, vamos mergulhar nisso. Atletas de resistência, principalmente, usam e abusam da cafeína há anos. E a ciência comprova. Ela pode aumentar a força, a resistência, mas enquanto os músculos estão lá felizes da vida, talvez outra parte do corpo não esteja tão contente assim. Acontece que, olha só, mesmo sem cafeína nenhuma na jogada, o exercício intenso por si só já é um baita desafio para o nosso intestino. Não é um assunto que a gente conversa muito, mas o estresse físico não afeta só os músculos, não. Ele mexe com todo o sistema digestivo. Quem aqui já fez uma corrida mais longa ou um treino muito pesado e sentiu aquele desconforto, aquela náusea, aquele problema no estômago? Pois é, não é coincidência. Existe uma razão bem científica por trás disso. O nome técnico é dano intestinal induzido por exercício, e é exatamente o que parece. Um dano real que dá para medir nas células que revestem o nosso intestino, tudo por causa do estresse da atividade física. Tá, mas como isso acontece? É simples. Durante um exercício pesado, o corpo é inteligente. Ele desvia o fluxo de sangue do sistema digestivo e manda tudo para os músculos que estão gritando por energia. Só que com menos sangue, as células do intestino ficam meio que sem fôlego. Se a gente junta isso com o chacoalhar do corpo, o resultado pode ser um dano temporário, deixando o intestino mais permeável. E é exatamente aqui que a cafeína entra na equação. Pesquisadores lá da Universidade de Kent pensaram, ok, o exercício já estressa o intestino. O que acontece se a gente adicionar o estimulante mais popular do mundo nessa mistura? O estudo foi super direto. Pegaram 18 ciclistas saudáveis. Em dias diferentes, eles tomavam ou uma cápsula de cafeína ou uma de farinha, o placebo. Depois de uns 45 minutos de descanso, eles subiam na bicicleta para um treino bem intenso. E o mais importante, coletaram amostras de sangue antes e depois para ver o que estava rolando lá dentro no nível celular. Mas como se mede um dano no intestino? Os cientistas não ficaram no achismo. Eles foram atrás de um marcador biológico bem específico no sangue da galera. Um verdadeiro dedo duro. Esse marcador se chama IFABP. Pensa assim, essa proteína normalmente fica quietinha dentro das células do intestino. Quando essas células se danificam, a IFABP vaza para a corrente sanguínea. Ou seja, quanto mais IFABP no sangue, maior o estrago. É como se fosse um alarme de incêndio bioquímico do nosso intestino. Certo. Este gráfico pode parecer meio complicado à primeira vista, mas vamos focar no que importa. As barras mostram os níveis daquele nosso marcador, o IFABP. A gente consegue ver como os níveis mudam de antes do exercício para depois, tanto no grupo que tomou placebo quanto no grupo da cafeína. Mas o próximo slide vai deixar tudo mais claro. Simplificando o que a gente acabou de ver. Com o placebo, o exercício sozinho já aumentou o dano intestinal. Isso já era esperado. Agora, quando a cafeína entrou na jogada, olha só, o aumento foi muito, mas muito maior. Essa foi a primeira grande descoberta do estudo. Então, para ficar bem claro, a cafeína não foi a causa do dano, mas ela piorou e muito o dano que o exercício já estava causando. E a história podia muito bem terminar por aqui, certo? Mas não, foi aí que os pesquisadores descobriram a parte mais incrível de todas. Acontece que a resposta para essa diferença toda não estava na xícara de café. Estava em algo muito mais profundo, no nosso próprio código genético. Analisando os dados mais a fundo, os cientistas notaram algo curioso. A reação à cafeína variava demais de uma pessoa para outra. Algumas tinham um pico gigante do marcador de dano, enquanto outras, quase nada. A pergunta era, por quê? E a resposta estava num gene específico. O gene da vez é o ADORA2A. Ele basicamente ajuda a ditar como nosso corpo processa e reage à cafeína. Para simplificar, os pesquisadores separaram os participantes em dois grupos, os com uma variante do gene ligada à alta sensibilidade e os com variantes de baixa sensibilidade. E aqui está a prova visual. Ignora os gráficos de cima por um segundo e foca só nos de baixo, que são do grupo geneticamente sensível. Agora, olha bem para o gráfico inferior direito.
Essa é a combinação de cafeína e exercício para essa galera. Olha como as barras disparam. O aumento no dano intestinal foi simplesmente dramático. O quão dramático? Bom, para esse grupo geneticamente sensível, a cafeína aumentou o marcador de dano intestinal em 109%. É mais que o dobro. Em comparação, o grupo de baixa sensibilidade teve um aumento bem menor, que nem foi considerado estatisticamente importante. E essa é a descoberta mais impressionante de todas. Aquele efeito negativo da cafeína no intestino não era uma regra geral. Foi um efeito quase que totalmente concentrado em pessoas com uma predisposição genética específica. Para as outras, a cafeína praticamente não fez diferença nenhuma no dano intestinal. E aí, o que a gente faz com uma informação dessas? Isso pode mudar completamente o jeito como a gente pensa sobre suplementação antes do treino. Vamos resumir os pontos principais, então. Primeiro, exercício pesado sozinho já pode danificar o intestino. Segundo, a cafeína pode piorar essa situação. E terceiro, e o mais importante de tudo, esse efeito negativo parece depender da nossa genética. Claro, é crucial lembrar que este é um dos primeiros estudos sobre isso, então mais pesquisas são necessárias, mas as implicações já são fascinantes. Nas palavras dos próprios autores, o dano pode ser exacerbado pela cafeína, influenciado por polimorfismos genéticos no gene ADORA2A. É uma conclusão bem científica e cautelosa, mas que aponta para um futuro de nutrição esportiva totalmente personalizada. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Será que estamos entrando numa era onde a genética vai ditar não só a nossa dieta, mas até a nossa estratégia de suplementação para o exercício? A resposta, quem sabe, pode estar no nosso próprio DNA.